Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Sabe quem disse isso, pessoal? O apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. O apóstolo Paulo foi quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a maior parte do Novo Testamento. O homem que foi usado para pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, aquele homem que teve um encontro com Deus maravilhoso, sobrenatural, quando ele estava caminhando para Damasco. Um homem que subiu até o terceiro céu, até a morada de Deus. Por isso que ele cita em primeira carta aos Coríntios 2,9, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que ele falou isso? Porque ele viu, ouviu. Deu para entender? Só que Deus falou para ele não contar. Tem coisas que não foi permitido ser revelado. Esse homem que teve uma experiência sobrenatural com Deus, um homem que era muito usado por Deus, cheio do Espírito Santo, expulsava demônios, ganhava almas. Ele disse algo que é muito importante: não podemos ignorar os seus ardis. De quem? De Satanás. O que quer dizer a palavra ardil? Quer dizer cilada, quer dizer emboscada. O apóstolo Paulo está alertando aquela igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo operando nela. Ele estava alertando uma igreja que tinha a unção de Deus. Os dons eram manifestos, coisas extraordinárias aconteciam naquela igreja. Ele até fala lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, falando dos dons espirituais. Então esse homem cheio de unção de poder, ele diz: olha, não podemos ignorar as artimanhas de Satanás, as ciladas do diabo. O que ele está falando? Ele está querendo dizer o quê? O diabo é derrotado? É. Nós somos mais do que vencedores? Somos, glória a Deus. Mas nós não podemos ignorar as artimanhas do diabo. O diabo sempre está armando uma cilada. Toma cuidado com a autoconfiança. Tem gente que fala que não, eu sou de Deus, eu tenho a palavra, Deus é comigo. Olha o que aconteceu com Pedro. Jesus alertou ele: Simão, Simão, Satanás os pediu para te andar, mas eu roguei ao Pai para que tua fé não desfalecesse. Tu, quando te converteres, confirma nos teus irmãos. E você já conhece a resposta dele: não, Senhor, estou preparado para a empresa até morrer. O Senhor estava alertando Pedro que Satanás, no mundo espiritual, estava armando uma cilada para Pedro, e ele não deu ouvido. Autoconfiança: sou de Deus, eu ando sobre as águas, eu expulso demônios, eu curo. Olha o que aconteceu. Não podemos ignorar. O diabo sempre está armando cilada. Com que propósito que o diabo fica armando cilada? Para matar, roubar e destruir. Nós devemos estar atentos às coisas espirituais. Muitas vezes nós estamos ligados nesse mundo físico. Esquecemos do lado espiritual, que é tão real como físico. E se a gente ignorar as suas ciladas, Satanás vai nos vencer. Ele diz aqui: a quem vocês perdoar, vou perdoar também, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quantas pessoas o diabo está vencendo com a mágoa, com ódio?
O diabo colocou algo que é dele, e a pessoa aceitou essa cilada. A mágoa, o ódio, a revolta, a ira, é cilada de Satanás. E muitas pessoas que são de Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas santificadas de Deus pela palavra de Deus, estão deixando se levar, estão caindo nessa cilada de Satanás. Ele está dizendo: vamos perdoar, senão ele vai nos vencer. O inimigo já derrotado, Jesus o destronou, Jesus o derrotou. Jesus tem a chave da morte e do inferno, mas o diabo sempre arma ciladas. Não podemos ignorar, pessoal, não ignore. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10. É um pouco à frente, você está em Coríntios, depois é Gálatas, depois é Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus me deu entendimento aqui já há algum tempo. Se fortalecer no Senhor é se fortalecer na palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Se você ler Apocalipse 19:13, você verá isso. Capítulo 19, versículo 13. Se você ler também lá João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo ali é a palavra. Então, se fortalecer no Senhor é se fortalecer na palavra. Em outras palavras, a palavra de Deus é a nossa força. A palavra de Deus tem poder, tem vida. Ela é o Senhor. Como que Jesus resistiu o diabo lá no deserto? Sujeitou a Deus, sujeitou a palavra de Deus e resistiu ao diabo, e o diabo fugiu. Mas por quê? Porque Jesus conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra, ele gastava tempo lendo a palavra, ele tinha fome da palavra. O diabo só respeita a palavra de Deus. O diabo treme diante de uma pessoa que crê na palavra de Deus, diante de uma pessoa que vive a palavra de Deus. Por isso que ele faz de tudo para tentar roubar a palavra de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, que quando a pessoa ouve a palavra e não entende, o diabo vem roubar, porque o diabo sabe que ele é derrotado pela palavra de Deus. Por isso que é importante você ter esse entendimento, todo dia separar um tempo para ler as Escrituras, porque ela é o nosso escudo, ela é o nosso fogo, amém? Ela é o nosso martelo, como diz a palavra do Senhor. E diz mais: e na força do seu poder. No meu entendimento aqui, se fortalecer no poder de Deus é receber o revestimento do poder do alto, que é o Espírito Santo. Que não é batizado com o Espírito Santo, precisa do batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1 diz: e recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É necessário buscar o revestimento de poder, se fortalecer na unção do poder de Deus, para ser testemunha do Senhor, para falar de Jesus, para fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Nós recebemos o mesmo Espírito que Jesus recebeu para fazer as mesmas obras. E ele diz que nós podemos fazer até maiores. Jesus fez tantas obras em 3 anos, que se fosse escrito em um livro, como diz a palavra, nenhum livro caberia o que ele fez, em 3 anos. Irmãos, nós temos essa oportunidade de se fortalecer na palavra e se fortalecer no Espírito Santo, no poder dele, buscá-lo todos os dias. Nós temos esse privilégio. Aí diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui está bem claro que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. O que quer dizer revestir? É vestir de novo. Aqui ele está usando uma linguagem figurada, o que acontecia na época. Os soldados usavam as suas armaduras para ir para a guerra. Depois que acabava a guerra, eles tiravam a armadura. Quando surgiu outra guerra, eles usavam a armadura de novo.
Irmãos, enquanto estivermos aqui, o inimigo sempre vai fazer guerra contra nós. E nós vamos precisar nos revestir da armadura de Deus, que é a fé, que é a palavra. Depois você olha aí a verdade, o estudo da fé, amém? A oração. Depois faça um estudo para você ver. É necessário. Para quê? Para a gente poder ficar firmes contra a astuta cilada do diabo. Se a pessoa não se revestir da armadura, da palavra, da fé, da oração, ela não vai conseguir resistir o dia mal, porque o inimigo sempre está armando uma cilada e a pessoa vai cair na cilada dele. Por isso, precisamos nos revestir da armadura, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que lutar com 4 classes de demônios: potestades, principados, hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas desse século. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O diabo vai usar pessoas para provocar ciladas. Sempre ele vai fazer isso. Por isso que você tem que estar atento. Você não tem que bater boca, você não tem que discutir. O diabo, por exemplo, arma a cilada da confusão. Quantas pessoas, irmãos, não estão caindo nessa cilada, batendo boca, discutindo, usando da violência? Quantas pessoas não estão fazendo isso? Do xingamento, do barraco. Isso é cilada de Satanás. Tem casos que sai até morte, tem casos que tem separação, e quando a pessoa cai nessa cilada, feridas são abertas, ódios, raivas começam a acontecer, começa a haver uma frieza, uma separação entre as pessoas que talvez eram até amigas. Cilada de Satanás. Ele quer roubar, matar ou destruir. Esse é o propósito dele. Por isso que nós não podemos ignorar as suas ciladas, os seus ardis. Sabe por quê? Nunca mais se esqueça do que você vai ouvir desse entendimento. Não ignore a cilada do diabo, porque nós não sabemos quando, onde e como ele vai fazer essa cilada. Nós não sabemos, porque ele é um ser espiritual. Por isso que precisamos se fortalecer na palavra e se revestir de unção todos os dias. Não é porque a pessoa já foi batizada no Espírito Santo que ela não vai buscar unção e poder. Tem que buscar todos os dias. Ser cheio do Espírito Santo. É que nem quando a pessoa toma um copo d'água, saciou a sua sede, esvaziou, mas você vai ter sede de novo. Assim nós devemos ter sede do Espírito Santo. O diabo neste momento está planejando um ataque, um estratagema. Sempre ele vai fazer isso. Mas nós não sabemos. Por ele ser um ser espiritual. Por isso que nós precisamos da fé, que é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Nós precisamos da fé que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Não tem outro meio de derrotar Satanás, se não for pela palavra, no nome de Jesus. E eu vou te dar um exemplo aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Tem mais coisas aqui que eu preguei esses dias e você vai ver que coisa linda. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Nós não sabemos onde, quando e como o diabo irá armar ciladas, mas Deus sabe. Oh, glória a Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. O Senhor sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo na terra. O Senhor conhece os pensamentos e a intenção do coração.
O Senhor está no controle de tudo. Pastor, mas por que tantas desgraças, tantas coisas ruins que acontecem? Então Deus não está no controle, mas não se esqueça, o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos. Da pessoa conhecer a palavra e começar a buscar o Espírito Santo, Deus vai mostrar para ela o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus está no controle de tudo. Para a pessoa estar no controle de tudo, precisa ter essa ligação com Deus. Ser um só com Ele, como diz a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Você percebeu que a palavra fazia guerra? O inimigo sempre vai fazer guerra. Tem gente que fala assim: nossa, eu não tenho descanso. Descanso só no céu. Aqui nós vamos ter luta em cima de luta. Nós estamos em guerra. Se você ler a carta de Timóteo, diz que nós fomos alistados para a guerra como soldados de Cristo. Nós somos convocados para a guerra. Não tem descanso aqui. Descanso só no Espírito, só na fé no Senhor. Mas ao nosso redor nós estamos em batalha. Nunca se esqueça disso. Você vencer uma, vai surgir outra. O maior exemplo disso foi Jesus, antes de começar o seu ministério. Olha o que ele passou lá no deserto. O maior exemplo disso para você entender. E a Bíblia diz que ele resistiu, o diabo fugiu, só que o diabo, diz a palavra de Deus, que se afastou por um pouco de tempo, mas depois ele veio atacar novamente. O diabo não para. Tem gente que fala assim: eu vou desistir. Você pode desistir, mas o diabo não vai desistir. Engana-se que pensa que vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar. Porque se ela estava na batalha com Deus, ela desiste, agora ela está sem Deus. Mas o diabo não vai desistir não, o inimigo está lá para matar, roubar e destruir. Então ele sempre vai fazer guerra, sempre. Mas Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois a Deus existiu o diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que conhece esse versículo há muitos anos, mas não pratica ele. Não resiste a uma doença, não resiste a uma tentação, não resiste a um problema que o diabo colocou, não resiste. Às vezes a pessoa fala: não tenho fé. Isso é cilada do diabo, que está colocando na sua mente, dizendo: você não tem fé, está vendo? Não resolveu, a situação não melhorou, está vendo? É mentira. A mentira é uma cilada do diabo. Não caia nessa, não. Resista em nome de Jesus. Fique na palavra que Deus te deu. Continuando, diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é tremendo. O diabo estava planejando, maquinando, tramando um mal, uma cilada para o rei de Israel, para os seus soldados. Agora preste atenção: o rei de Israel não sabia daquela cilada, daquela armadilha, daquela emboscada. Ele não sabia. E aí o que aconteceu? O Senhor Deus fala com o profeta. E o profeta Eliseu fica atento ao que Deus mostrou para ele, revelou para ele, falou no coração dele. E ele vai falar com o rei de Israel: olha, você não está sabendo, mas deixa eu te alertar aqui, ó. O inimigo arruma uma cilada. Em tal lugar, o acampamento dele está lá. Vá verificar. Ele foi, verificou e viu. E se guardou 2 vezes, teve o livramento. Agora, uma coisa interessante aqui. Deus me deu esse entendimento. A Bíblia diz que
que o Espírito Santo vinha sobre 3 pessoas: o rei, o sacerdote e o profeta, no Antigo Testamento. O rei de Israel, ele estava no trono. A pessoa era ungida para ser rei. Agora, por que será que ele não atentou para as coisas espirituais? Por que ele não percebeu que o inimigo estava armando uma cilada para ele? Ele não percebeu. Às vezes a autoconfiança. Mas ele tinha unção para ser rei. Davi não foi ungido pelo profeta Samuel? Saul não foi ungido para ser rei como tantos outros? Salomão? E agora? E quantas pessoas estão caindo em ciladas de Satanás porque não estão ligadas com Deus? É de Deus, tem o Espírito Santo na vida dela, mas não está ligada com o Senhor. O Senhor quer mostrar, mas a pessoa não percebe. Infelizmente. Às vezes porque está mais preocupada com as coisas dessa vida, ou com as coisas materiais, ou autoconfiança mesmo, ou arrogância, soberba, como o caso do apóstolo Pedro. Simão, Satanás pediu para tirar andar. Jesus o alertou. A autoconfiança dele fez ele negar Jesus. Abre os teus olhos espirituais. Deus vai te mostrar. Quantas coisas ruins poderiam ter sido evitadas, irmãos. Mas Deus é tão bom aqui, porque o rei não percebeu, mas Deus usou alguém. Às vezes a pessoa não está percebendo o que o inimigo está fazendo, está se andando, está planejando, está maquinando, está armando uma cilada, e de repente Deus usa alguém, um pregador, por exemplo, para trazer uma palavra. De repente Deus usa uma pessoa nos dons do Espírito Santo para trazer uma mensagem de Deus para a pessoa, ou um conselho para a pessoa. Quantas pessoas, e glória a Deus por isso, tiveram livramento, porque Deus usou alguém para alertá-la. Claro que tem outros que, como Pedro, autoconfiança, acabaram se perdendo. Ainda bem que ele voltou. Amém, pessoal? E você verá, você pode ler até Atos capítulo 10, quando ele foi orar, o Espírito Santo, ele teve uma visão, não vou entrar muito nos detalhes, aí apareceu 2 homens, ele sonhou com os animais imundos, era a visão que Deus deu para ele, né? Uma visão. Ele falou, nunca comi coisa imunda. Aí Deus fala com ele, e depois chegam 2 homens, enviados por Cornélio, na porta dele, alguns homens. O Espírito Santo falou para ele, pode descer com eles. Ele já estava mais sensível ao Espírito Santo. Se você ler a história de Pedro, antes e depois do batismo, vocês vão ver, são completamente diferentes. Nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo, irmãos. Ele quer nos alertar, ele quer nos mostrar, ele quer nos dirigir. Não ignore as coisas espirituais. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala no versículo 10, e Deus nos revelou pelo Espírito. A obra é do Espírito Santo. Tem muito livramento que Deus quer dar. O inimigo neste momento está planejando, está maquinando, de repente diretamente ou indiretamente contra nós. De repente, ele não está armando a cilada para nós, mas para quem amamos, para alguém da nossa família, a gente não sabe. Mas se a gente estiver ligado com Deus, ele vai mostrar, em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então, resumindo aqui a mensagem, não foi qualquer um que disse, o apóstolo Paulo. Irmãos, ele disse, a quem perdoar, também eu, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não podemos ignorar os seus ardis, as suas ciladas. Não ignore.
Não ignore, Ele sempre está planejando. Nós não sabemos onde, quando e como, mas Deus sabe e vai nos mostrar se a gente estiver ligado com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.